ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinto. E eu, Danilo Corsi. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da biografia da grande dama da televisão brasileira. Uma mulher que, por 40 anos, comandou diferentes programas em quase todas as principais emissoras do país. Sim, estamos falando da Graxinha, da Hebe Camargo. Mas antes de a gente saber mais sobre a vida de Hebe, vamos falar dos nossos patrocinadores. O primeiro é o siteguy.dev. Se você tem um projeto que precisa sair do papel e povoar a internet, seja uma loja, um site institucional, uma revista digital ou um portfólio, é só falar com o pessoal do siteguy.dev. Com eles você consegue um preço bem bacana e um desenvolvimento sob medida. Fale com os nossos amigos. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é diferente e o Vibra Vinho em lata rosé é uma bebida levinha com gosto de bala de morango. Ele é brasileiro, tem pouco mais de 10% de teor alcoólico e é uma bebidinha simples para se tomar no dia a dia. A gente recebeu aqui um kit com 4 latinhas que está por R$ 59,00 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello? Qualquer uma é. Só isso? Bem, vamos lá. Hebe Maria Monteiro de Camargo nasceu no dia 8 de março de 1929, em Taubaté, interior de São Paulo, no famoso Vale do Paraíba. A família da Hebe era bem pobre, com um pai músico e uma mãe dona de casa, mas que também tocava piano, a mãe. O pai, nos primeiros anos de vida da Hebe, era violinista no cinema mudo, contratado pelo cinema de Taubaté. E nessa época até que as coisas estavam bem para a família, pois o pai tinha um fixo, né? Porém, chegou o cinema falado e logo o seu Sigesfredo Monteiro de Camargo estaria vivendo de bicos e ele e Dona Esther cortariam um dobrado para alimentar 9 pessoas. Eles e os mais 7 filhos, dos quais Hebe era caçula. Devia ser curioso, né? Cinema sempre mudo com orquestra. Naquela época lá, provavelmente era revolucionário, eu diria. No começo do século, né? No final das contas. Sem dúvida. Bem, quando Hebe estava com 6 anos, sua família saiu de Taubaté e mudou-se para São Paulo. Foram morar na Bela Vista. A princípio, conta-se que a família morava em uma casa que era praticamente um porão. Segundo Hebe mesmo contava, quando não tinham dinheiro, a família comia apenas arroz. Mas ao mesmo tempo, ela disse que eles não eram depressivos em sua situação. Era uma casa sempre cheia de música e as irmãs inventavam jogos e fantasias que fizessem com que a vida passasse mais tranquila. Parece bem conveniente falar isso. O quê? Como assim? Não, ela que tá contando, né, isso daí. É a opinião dela, ela que falava assim. Ela contou que a família era alegre, a família não era triste, desesperada, mas eles passavam, dificuldades, muita dificuldade. Não, sim, o que eu tô falando é que, apesar de todos os perrengues, nós brincávamos e pulávamos, pegávamos flores e cantávamos com os passarinhos. Me parece um pouco Mas aquilo era maquiado. Criança, né? Criança pode maquiar, você maquia também sua infância. Não, eu não tô falando que a infância, isso não, uma criança, eu tô falando que talvez não fosse assim. Quando mais velha ela contou isso, ela contou em cima disso, entendeu? Não sei, acho que você tá especulando. Eu tô. Ainda assim, quando a Hebe tinha apenas 13 anos, abandonou a escola, tinha acabado o 4º ano, então acho que ela já estava meio atrasada, e foi trabalhar. Primeiro ela arranjou um emprego como diarista na casa de uma tia mais bem de vida. E com o dinheiro que ganhava na faxina, pagava o transporte público para ir até a Rádio Nacional participar de shows de calouros. E ela era ótima, ganhava quase todos os concursos, era considerada o terror dos calouros. Nessa época, a Hebe, que aliás, vale dizer que o nome dela significa juventude, em homenagem à deusa grega, era morena. Ela tinha sobrancelhas bem grossas, um tipo mais brejeiro, digamos assim. Mas te juro que tem uma foto que eu vi dela mais jovem que ela parece a Malu Mader. Olha. É claro que em muitos desses concursos ela também era incentivada e levada pelo pai, né? Pois nesse momento ele, que era músico, já também fazia parte do quadro da radiodifusora. Bem, em 1943 ela assina o primeiro contrato com uma rádio como cantora. E aí foi até divertido. A princípio, eles não queriam que ela cantasse sozinha, então criaram um quarteto com Hebe, a irmã Stella e mais 2 primas, e o grupo se chamava Quarteto do Ré Mi Fá.
Elas imitavam as Andrews Sisters, que faziam super sucesso nos Estados Unidos. Porém, uma das primas saiu do grupo para se casar, e então o quarteto virou o trio Três Américas. E então, outra prima saiu e virou uma dupla com a irmã. A dupla chamava Rosalinda e Floresbella. Não sei quem era a Rosalinda ou quem era a Floresbella. Por fim, Hebe ficou sozinha para começar a sua carreira como artista, e mudaram o nome dela. De Hebe Camargo, ela virou Magali Porto. Parece que tem uma lenda que você precisa de 5 sílabas do seu nome na música brasileira para você fazer sucesso. Nunca parei pra contar. Então, quando você começa uma carreira artística, você tem que começar um nome de 5 sílabas. Mas Danilo Corsi tem 5 sílabas. Olha só, posso cantar então. Pode, eu também posso. Mas Hebe também não ficou muito tempo como Magali. Logo voltou ao seu nome oficial, sendo que Hebe Camargo também tem 5 sílabas, né? Nessa época, ela também começou a se apresentar como crooner, cantora de boate, né, na cidade à noite. E foi então que conheceu seu primeiro grande amor, Luiz Ramos. Segundo as amigas de Hebe, Luiz foi o grande amor da vida dela, o cara por quem ela trocaria tudo, com quem perdeu a virgindade e de quem fez um aborto aos 18 anos. Luiz era ex-diretor da Rádio Excelsior e era desquitado. Um escândalo para a época. Mas além disso, ele traía a Hebe. E aí, assim, ela era amante, mas ela descobriu que tinha outras amantes também. Mas sabe? ele não era desquitado? Então porque ela era amante? Então, ele falava que era desquitado, mas assim, ele tinha uma filha com a mulher e aí ele falou que estava separado, mas assim, ele ia e voltava, e aí então ela era considerada meio amante, e aí ele descobriu que ele tinha outras namoradas, digamos assim, então, né? Quando ela descobriu que estava grávida dele, ela descobriu que ele tinha engravidado outra pessoa também. E aí ela resolveu optar pelo aborto, porque ela achou que ia ser uma confusão para a criança, tipo, sabe, ter irmãs e irmãos, sei lá, de pais e mães diferentes. Após uma viagem que fizeram nos Estados Unidos e 8 anos de caos de relação, Hebe terminou com ele. Foi logo depois do aborto. Foi também durante essa viagem que ela se tornou loira. Em defesa do Luiz, mas não muita, eu ouvi dizer que os dois estavam em momentos muito diferentes da vida, que ele gostava dela e tal, mas que não queria nada sério, mas ela era super apaixonada. Enfim, esse foi o primeiro relacionamento a sério da Hebe. O segundo amor de Hebe foi um Matarazzo, um dos riquíssimos, que era bem mais velho que ela e a cobria de joias. E aqui Hebe teve um reality check, percebendo que ele nunca se casaria com ela, uma cantora e apresentadora. Então mandou volver as joias e foi cuidar da sua própria vida. E ela estava apresentando na rádio, é isso? Ela apresentava programas na rádio e depois ela ia para a TV, né? Mas por enquanto na rádio. Enquanto isso eu vou falar como foi exatamente essa transição do rádio para a TV. Aliás, 2 coisas divertidas sobre a Hebe e a TV. A primeira é que ela fez parte do primeiro grupo que foi junto com a Assis Chateaubriand até Santos para receber os equipamentos de televisão que desembarcavam no porto. Sim, teve uma comitiva de vários artistas para recepcionar as caixas de equipamento. Hebe estava entre eles. A segunda curiosidade é que durante muito tempo Hebe mentiu que estava na inauguração da TV brasileira. Na verdade, ela tinha sido chamada para cantar o hino da TV, que tem a pior letra já criada na primeira transmissão da TV brasileira. Porém, ela queria ir a uma inauguração de uma loja com seu namorado, né, o Luiz Ramos, na época ainda. Então ela ligou para Lolita Rodrigues, falou que estava gripada e pediu para que a amiga a substituísse. Lolita foi lá e cantou o hino da TV, e eu vou ler a letra para você agora. Tá preparado? Não sei se tô, mas vai lá. Vingou como tudo vinga, no teu chão Piratininga. A cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena. A cruz que Anchieta plantou, e te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das penas do seu cocar, das penas do seu cocar, e te mostra num espelho o preto, branco e vermelho das contas do teu colar, das contas do teu colar. Conduzo, não sou conduzido até nisso, né? É horrível, pelo amor de Deus. São Paulo, às vezes, também, pelo amor de Deus. Piratininga, é isso. Vingou como tudo vinga, não dá, cara. Pois é. E eu não sei o que da cena com a antena, putz, é muito ruim. Enfim, Hebe continuou como cantora de rádio, fazendo algumas aparições na TV. Ela participava com uma certa frequência do programa de Roberto Corte Real, chamado Musical Manon. Manon era o nome de uma loja. E parece que ela tinha uma mania de sempre contar uma história, um caso, dar uma floreada na música antes de cantá-la. Sabe, dizer qual era a emoção que dava, contar quando que conheceu aquela música e tal. E Roberto gostava disso.
Então, uma semana, Roberto ficou doente e precisava de alguém para substituí-lo. Não teve dúvida. Chamou Hebe. Foi um sucesso. Aliás, foi um sucesso tal que, na verdade, Roberto Corte Real nem quis voltar ao programa. Deixou Hebe lá. E então, Walter Foster, vendo o musical Manon, gostou também da Hebe e teve ideia de um novo programa, comandado por ela. Ele se chamava O Mundo das Mulheres. E toda semana 5 mulheres entrevistariam um homem fazendo perguntas sobre o assunto da semana. A última pergunta sempre seria: e afinal, o mundo é das mulheres? Spoiler, não era nem é. Mas foi aí, com o programa que ela efetivamente comandava, né, que ela era a principal mulher entrevistadora, que ela começou a fazer história na televisão. Era tudo muito novo, mas ela conseguia conquistar o público com seu jeito simples de deixar as pessoas bem confortáveis. E nisso também começou a crescer uma certa aura em torno de Hebe. Uma mulher sempre extremamente bem vestida, bem maquiada, com o cabelo todo no lugar, sempre sentada na pontinha do sofá, sem cruzar as pernas, né? Cruzando as pernas só embaixo, uma perua. Mas pensa, ela estava em 1955 estreando o primeiro programa feminino de televisão brasileira. Não é pouca coisa, ainda mais pensando que ela ficou até os anos 2000 na TV, né? Sim, não, ela durou, né? Sim. Enfim, então agora a Hebe, que já está loira, terminou com o Luiz Ramo e com o filho do Conde Matarazzo, começa a querer casar e ter filhos. Então ela começa a namorar Décio Capuano, que viria a ser seu primeiro marido e pai do único filho de Hebe, Marcelo Camargo Capuano. Bem, Décio era de uma família tradicional, empresário 6 anos mais novo do que Hebe Camargo. A família dele não via com bons olhos o relacionamento, pois ela era uma apresentadora de TV e cantora, que no Brasil dos anos 50 e 60 era o equivalente a ser puta, né, basicamente. Quando decidiram se casar, a família dele pressionou que eles deveriam assinar um contrato pré-nupcial e casar em separação total de bens. Foi feito. Depois de casada, Hebe anunciou que iria se dedicar à família e viraria dona de casa. Isso foi em 1963. Como Hebe tinha sofrido 2 abortos e o marido queria convencê-la que ela só conseguiria engravidar quando parasse de trabalhar, né, isso ajudou bastante. Ela parou em 1963, fez tratamentos e engravidou em 1965. Mas, em 1966, ela voltou à televisão. Ainda bem, né? E essa volta foi o começo do fim do relacionamento entre Décio e Hebe. O divórcio, na verdade, só vai acontecer em 71, quando o Marcelo estava com 6 anos. Mas todo esse tempo que ela voltou para a TV, ele era super ciumento, estava super inseguro e tal. Eu imagino que deve ser muito difícil para esse homem dos anos 60 também ser marido da Hebe, né? Ah, para muitos ainda hoje seria. Então. E aí ela chegou em 66 à Record. E aí, somando essa emissora Bandeirantes, depois de 24 anos no SBT, a Hebe teria 40 anos de um programa semanal na TV. Né? Esse momento foi o primeiro programa, tipo, com o nome dela praticamente, e tipo, que começaria esse grande legado de programas da Hebe. Na vida pessoal, depois da separação, ela conheceu Lélio Ravagnani em 1973, e eles se casaram em 79 no civil. Ele era um cara também muito ciumento e, ao que parece, podia até mesmo ameaçar fisicamente a Hebe. O filho fala que muitas vezes entrou entre eles para evitar alguma coisa maior nas brigas. Mas os dois ficaram casados até os anos 2000, quando o Lélio morreu. Em 1983, ela chegou a se separar dele por um bom tempo, pois as coisas tinham ficado feias. Mas eles voltaram. Alguns amigos falaram que, na verdade, a morte de Lélio deixou Hebe mais leve e mais feliz, podendo fazer suas coisas do seu jeito. Não foi, talvez, o melhor casamento, digamos assim. Não entendo porque ela ficou casada com esse cara. No começo eu acho que ela gostava dele, mas a coisa não... Ela ficou casada porque achava que tinha que ficar casada. Mas se nos casamentos ela não foi feliz, na TV ela foi. É importante dizer que a Hebe sempre foi uma campeã de audiência. Nos anos na Record, ela passou 10 anos como top de audiência no domingo à noite. E depois no SBT, ela tomou conta das noites de segunda-feira. Seu jeito de falar gracinha, né, virou uma marca registrada, assim como o selinho que dava em quase todos os convidados. Uma coisa engraçada é que ela sempre teve uma paixão desenfreada pelo Roberto Carlos. Dizia mesmo que queria transar com ele, vivia se insinuando. O filho disse que ela também teve um crush no Antônio Fagundes e no Chitão. Isso é importante dizer. Hebe sempre foi muito liberal no que diz respeito a sexo, sexualidade, intimidade, mas também era uma conservadora. Ela defendia abertamente os homossexuais e dizia que queria ir para a cama com o Roberto Carlos, mas dizia também que o marido nunca tinha visto nua, por exemplo. Credo. O que? Pensar na Hebe nua? Também, mas no fato dela... Não, meu marido nunca me viu nua. Ah, tá, eu achei que... Mas ir pra cama com o Roberto Carlos é um credo maior ainda. Aí vai do gosto, né? Politicamente, a Hebe também foi aquilo.
Era amigona do Maluf e defendia ele com muita frequência. Depois de 1000 denúncias, ela se tocou que ele talvez estivesse mais sujo que pau de galinheiro. Também fez campanha para o Collor. Depois, pintou a cara no seu programa. Também se juntou a Dória no movimento Cansei. Lembra, Danilo? Lembro, nunca esquecerei. Ou seja, quase sempre dá para dizer que se a Hebe estivesse apoiando alguém, você podia ir para outro lado com tranquilidade. Ah, certeza. Ia receber no programa, fazer entrevista e tudo. Nossa, com o Maluf muitas vezes. Eles eram amigos pessoais, assim. Sim, Depois era que ela se muito afastou. malufista. Na vida pessoal, além do filho, ela também tinha uma ótima relação com o sobrinho, que foi seu empresário por 17 anos e é considerado um segundo filho dela. Dentre as amigas, Hebe, Herbela e Lolita Rodrigues faziam um trio hilário. Aliás, eu aconselho todo mundo a, ir assistir a entrevista das 3 no Jô. Tem trechos muito bons. É muito engraçada essa entrevista. Em 2010, após uma viagem a Miami, onde percebeu que sua barriga estava estranha, foi ao hospital. Descobriu que estava com câncer no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos do abdômen. Ela passou por uma cirurgia e quimioterapia, aparecendo de peruca e também careca na capa da Veja, Vejinha, em São Paulo, e 6 meses depois foi considerada curada. Não acharam mais nenhum tumor. Nesse meio tempo, ela saiu do SBT e foi para a Rede TV, pois o SBT queria reduzir o seu salário de R$1 milhão por mês para R$250 mil. Na Rede TV, ela entrou ganhando R$500 mil, o maior salário da emissora. O programa estreou em março de 2011. Em janeiro de 2012, ela foi internada e descobriu que o câncer, na verdade, tinha voltado. Agora com foco no estômago também, além do peritônio. Aí, na metade de 2012, a Rede TV propõe reduzir o salário de todos os funcionários. Hebe faz uma rescisão de contrato e volta para o SBT. Mas ela não teve tempo de reestrear o programa. Em 29 de setembro de 2012, Hebe teve uma parada cardíaca e faleceu, aos 83 anos de idade. Sua fortuna foi dividida entre o filho Marcelo e o sobrinho. A casa dela acabou ficando com o sobrinho, mas virou um elefante branco. Ninguém quer comprar e ela é imensa. Segundo a Wikipedia, a fortuna dela foi avaliada em 180 milhões de dólares. Ela também foi considerada uma das maiores colecionadoras de joias do país, junto com a mulher do Safra. E do Cabral. Agora é a do Cabral. Mas a Hebe, tinha uma coleção gigantesca de joias. E essa foi a história de Hebe Camargo. Você conhecia, Danilo? Não, a história dela não. Assim, eu achava ela extremamente insuportável, né? Então eu não... Pelo amor, Danilo. Eu reconheço a importância dela pra televisão brasileira e tal. Ela tava 200 anos na TV, mas eu não tinha paciência, não. Mas a sua mãe devia gostar dela. Ah, certo, gostava. Toda segunda-feira sempre tava no programa da Hebe lá. Sua mãe achava ela uma gracinha. Não sei, mas assistia sempre. Eu descobri que foi ela que cantava aquela música Quem é que te cobre de beijo, sabe? Sei. Ela foi uma das primeiras cantoras a cantar essa música. Ela foi conhecida também como Brejeirinha do Samba, uns nomes muito engraçados. Mas ela gravou poucos discos na vida. Na verdade, a carreira como cantora foi... Bem pequena, né? Ofuscada pela carreira como apresentadora. Mas agora todo mundo sabe um pouco mais da história de Hebe Camargo. Hebe Camargo. E pode seguir as decisões políticas da Hebe. Fazer parte do movimento Cansei, por exemplo. Mas tem um monte de capivara ali pra puxar. Abraçada com o João Dória. Um monte de capivara ali. Vamos fazer uma pausa dos recadinhos? Bora. Quem é que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos? E se a pessoa conheceu a Hebe e quer contar pra gente como faz? Ela pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá em qualquer post, de preferência no post da Hebe, que vai ficar mais fácil. Pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br ou procurar a gente no Instagram, no Twitter ou no YouTube e também no Facebook. Também pode mandar um recado de áudio, né? Também. No nosso site você consegue deixar um áudio lá, se quiser. Então vamos pros recadinhos? Vamos? Essa semana foi meio fraca de recadinhos, vamos falar a verdade, mas eu separei alguns nomes e interações. A Lenara Stein falou que escutou o episódio sobre o sequestro da Miriam Brandão e que achou horrível a história, um crime hediondo, e que ela lembrou dessa história num documentário da Daniela Pérez. Verdade, citado lá. Tem razão. O Roberto José, nosso amigo bolsominion do coração, pediu pra gente mandar um abraço pra mulher dele, a Patrícia Tavares, que é petista.
Olha só, tá vendo? Ah, olha só, olha aí, um abraço. Patrícia, né? Patrícia Tavares. Patrícia Tavares, muito bem, Patrícia, mandou muito bem. Eu não sei se é tanta evolução para ser petista, mas só de não ser bolsonarista já é uma grande evolução, né? Então, e aí também interagindo com a gente, a Michele Cass, o Ricardo Carava, um beijo, Ricardo, a Michele Magalhães, Lourdes 9630, eu tô falando de arrobas, né? A Dani Benetti, que também está no meu outro podcast, o Eu e Deuses, a Céfio Souza, Cassala, Cláudio M. Santos 28, Ernesto Souza, Violet Starbelli, o Fernando Martins Lara e o Joe Mercúrio. E sabe quem votou? Quem voltou? Giancarlo. Olha, Giancarlo. Giancarlo falou que amou a ideia dos Canalhas BR, Breve novo episódio. que ele quer mais, muito mais. E em relação aos últimos episódios, ele ficou bastante por dentro do episódio de Alcântara, porque a professora de ciências dele na época, Lucilene, explicava todos os desdobramentos, causas e também explicou como foi importante isso para parar o desenvolvimento científico no Brasil naquele momento, né, principalmente com relação à corrida espacial, né? Eu diria que engenharia espacial. ele teve sorte de ter uma professora interessada no assunto. Sim, eu não tive. Também não. Mas eu Mas também não nessa estava já na não escola tava também. E sobre o Miriam Brandão, ele falou que não dá vontade de comentar, porque com a história com criança realmente é terrível. E ele perguntou se a gente acredita em redenção e arrependimento. Não. Ele também não. Assim, eu acredito em arrependimento, sim. Acredito que as pessoas possam fazer coisas de que elas se arrependam. Mas um cara com... É que assim, o fato de ele não ter pensado um segundo para matar uma criança demonstra o pouco de apreço que ele tem pela vida, assim, humana. Isso que eu acho mais complicado, assim. Mas eu acredito que ele deve ter se arrependido. Dizem, né? Passar 17 anos na prisão, você tem bastante tempo para se arrepender, né? Talvez. Mas, enfim. E esses são os comentários. Mais algum comentário seu? Não, é isso aí. Então, isso, gente. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.